Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação. Você tem estado frequentemente conosco através também do Facebook. Isso nos ajuda muito, nos traz pautas, críticas, discussões. Está lá aberto para você. Entre e fale conosco. Entre também através do Sicom. O endereço está aparecendo aí na sua telinha. Também mande sugestões lá para o Sicom, para o sindicato, e eles vão também passar para nós tudo aquilo que vocês têm como necessidade. Está conosco Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Rubens. Vou fazer primeiro um protesto. Tem gente que tem telinha, mas tem gente que tem telona. Telona, exatamente. Né? É. Eu sempre falo no diminutivo por um efeito carinhoso. Né? Rubens, obrigado por ter vindo, viu? Desculpa a brincadeira. Imagina. Obrigado, Querela, nossos telespectadores. Sempre importante a gente estar aqui para comentar, para debater assuntos ligados à área de condomínio e outros que a gente aqui no programa costuma trazer. Hoje, eu vou me antecipar o Querela. Faça isso. Nós temos aqui uma situação concreta que vai servir de alerta a muitos condomínios e até para as pessoas em geral, né? Pessoas físicas, consumidores aí de produtos, porque o caso é muito interessante e muito sério. Então, e nós aqui tomamos a liberdade até de convidar o Rogério Marques, que ele é administrador e é proprietário da Marques Administração, que veio trazer para nós um caso concreto de furto de dados e de um concretizado estelionato, o outro não. Ele vai poder explicar isso com bastante detalhe, mas o programa hoje tem o cunho mesmo de utilidade pública, de alertar você aí, síndico, e você que está nos assistindo, uma nova modalidade que não é tão nova, mas tem sido utilizada por conta da própria facilidade que se tem em obter dados pela internet e tem causado algumas dores de cabeça aos síndicos e aos condôminos. Rogério, muito obrigado por ter vindo, sua presença aqui é muito importante. Eu gostaria de falar, então, que aconteceu um caso inusitado. Um condomínio que nós administramos, fazemos parte do conselho lá também, e fomos surpreendidos no começo de setembro com uma entrega de um volume grande de lâmpadas compradas na Santa Ifigênia, em São Paulo. Por sorte, a porteira deste prédio estranhou a entrega de um grande volume e contactou o síndico. O síndico também estranhou esta entrega, porque ele não havia feito nenhuma compra destes materiais. Recusou-se imediatamente ao recebimento deste produto e o síndico entrou em contato com a empresa para saber o que estava acontecendo. Ele foi surpreendido que pessoas, através de televendas, através de venda ou por internet ou por telefone, utilizando o CNPJ do condomínio, com compra de materiais em grande volume. Assustado, ele tomou a providência de fazer um boletim de ocorrência, registrar a ocorrência do uso indevido do documento. Contactou esta empresa e conseguiu brecar esta venda. Não trouxe prejuízo nenhum ao condomínio, somente o transtorno. Você vê, então, nesse primeiro momento, a gente vê porque tiveram outros casos, mas o que me chama a atenção e o que nós queremos alertar, e eu vou pedir a opinião do Rubens aqui, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que se utilizaram de dados de um condomínio e fizeram uma aquisição. É óbvio que logo de início nos causa estranheza de o cara é estelionatário e manda entregar lá no lugar. Ele não mandou entregar. Já fica isso aqui de destaque. Porque há uma sequência de atos que tem que ser, esses atos são tomados para poder fazer essa aquisição em nome do condomínio. Não é isso, Rubens? Sim. Explica aí como é que isso funciona mesmo. O condomínio ele é representado por síndico e, por lei, há necessidade de ser feita a eleição, e essa eleição é registrada numa ata, quer dizer, escrita numa ata e depois levada a cartório aqui no registro de títulos e documentos,
Quer dizer, para se tornar público, para todo o processo eleitoral que foi feito antes ser validado e também todas as providências administrativas, bancárias, financeiras, tributárias, enfim, toda a vida do condomínio poder ser regularizada. Então, o que acontece? Veja, entre outras coisas, o condomínio também tem certificação digital, onde o CNPJ é vinculado ao CPF do síndico. Quando você vai fazer uma aquisição via internet, ou em balcão, ou telefone, normalmente você tem que apresentar essa documentação, seja através do meio eletrônico ou pessoalmente. E eu vou me antecipar um pouquinho aqui ao Rogério, por quê? Porque quando esses documentos foram apresentados, o local do registro, e para quem não tem prática disso, acaba levando como sério a circunstância, é que estava lá a Junta Comercial do Estado de São Paulo. E esse documento, ata da eleição de síndico, e qualquer outro documento do condomínio, não é registrado na Junta Comercial, porque condomínio não é empresa. Embora tenha CNPJ, né? Exato. Enfim, ele tem CNPJ porque não se trata de pessoa física, simplesmente por isso. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que em São Paulo, se você quiser comprar lá dados e documentos, é possível isso acontecer, né? Tem vários locais lá que a polícia deveria reprimir com mais seriedade. Mas no condomínio a coisa piora. Deram muita sorte que as entregas foram feitas. Então, essa entrega foi feita. Do o contrário... O que é interessante aqui, num primeiro momento, o Rogério, você é um homem experiente já, que está há muito tempo no mercado de administração, tal, com a sua empresa. A gente não pode aqui entender que o vendedor, a empresa que vende, está vendendo dessa forma, pegando os documentos, que está em nome do condomínio, tem que ter a ata que legitima quem está comprando, tudo isso ele não pode dizer que desconhece. Eu acho que houve um pouco de falha também das empresas, porque não checaram a documentação. Inclusive o Rubens comenta que o que mais surtiu curiosidade, que o documento apresentado a essas empresas foi justamente registrado numa junta comercial, que por si só já causa bastante estranheza. E que é já de primeiro momento, ao bater dos olhos, aquele que está vendendo, é um mínimo que ele tem que saber, não é? É isso aí. Então, quando a gente começa a notar que existem falhas, e falhas dos dois lados, né? Dos dois lados que eu digo, se os condôminos não estão devidamente preparados para isso, e aqui é que a gente quer deixar um alerta, acaba tendo esse prejuízo, porque nesse caso específico, tem um outro, depois que nós vamos comentar também, que é um que acabou gerando, né, o prejuízo, ele evitou o prejuízo, primeiro, porque se recusou, e na recusa, o cara não emitiu a fatura, porque teve a mercadoria de volta, ninguém sofreu prejuízo naquele momento. Não é verdade, Rubens? Verdade. Agora, como que vocês entendem aqui, eu queria ouvir sua opinião e queria ouvir a opinião do Rogério também, de como que a gente deve lidar com essas questões no preparo daqueles que recebem a mercadoria ou na forma como compra. Normalmente é sempre o síndico que compra ou ele atribui a administradora para comprar? Eu vou primeiro passar para o Rubens essa e depois eu queria ouvir o Rogério. Cada condomínio, em princípio, tem a sua rotina. Eu já vi condomínios que centraliza tudo o síndico e a própria administradora em conjunto. Outros atribuem muitas vezes ao zelador essas pequenas compras. Agora, quando você vai tratar de compras maiores, você depende de uma logística mais interessante. Vou fazer uma reforma lá da fachada. Normalmente você nem adquire diretamente o material. E quando adquire direto da fábrica. Por exemplo, você vai mudar o revestimento todo do prédio. Você vai comprar na fábrica. E é uma decisão assemblear aí já também, né? Tem tudo fundamentado e você acaba tendo segurança. Olha, vai chegar, tem a programação, dia tal, já tem o local onde vai acomodar aquela mercadoria e tudo mais. São sinais muito expressos. Agora, nada impede, e deve ser uma constante, o síndico e os representantes do condomínio, o corpo diretivo, orientarem os porteiros, porteiras, os outros funcionários que eventualmente estejam ali na substituição por causa de intervalo de almoço ou coisa parecida,
dessas circunstâncias, olha, a previsibilidade, vai chegar a mercadoria tal. Não tem nada previsto. Se chegar alguma mercadoria, o que eu faço? Quem eu aciono? É isso. Só o síndico, ou a administradora, ou os conselheiros? Aí tudo isso tem que ser cada prédio de um jeito. Tem que pensar. Você caminha no mesmo pensamento, Rogério? No mesmo pensamento. E nesse caso que nós passamos, a astúcia dos estelionatários, que nem o colega Rubens está falando, eles apresentaram justamente uma ata envolvendo uma aprovação de uma assembleia de uma obra que seria feita de grande vulto. Então eles foram profissionais, né? Profissionais, porque levaram a ata, mesmo na eleição de síndico, já de uma aprovação de uma obra, até para justificar a compra volumosa. E o que se causou estranheza aos lojistas, que a gente conversando com esses lojistas, foram 4 lojistas, como fala, a insistência dos estelionatários em retirar a mercadoria. Então, porque o golpe mesmo, né, para a gente poder entender bem, era esse pessoal tirar de lá. Tirar a mercadoria da loja. Eu vou dar um golpe e vou mandar entregar lá, como é que eu pego? Né? Salvo se tem conivência de alguém, que é muito difícil. Mas e isso tem se tornado algo costumeiro, né? Porque parece que eles estão ficando um pouco mais espertos, né, nesse tipo de golpe, não é isso? Olha, eu trabalho há muitos anos já com condomínio. É a primeira vez que eu vejo uma situação desta. Essa modalidade de crime, né? É a primeira vez que eu vejo. Eu não tinha vivenciado nada parecido. Então, a gente tem, começando, por isso que é importante passar para vocês, é uma modalidade nova e isso tem que servir como alerta. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos falar de outro tipo que também teve o mesmo condão de tirar proveito no estelionato e esse acabou se concretizando. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Viver e Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET.
Antes do nosso intervalo, recapitulando para você, estamos falando de estelionato, de fraude, aquelas compras que foram feitas indevidamente e foram, a bem da verdade, neutralizadas antes que efetivamente tivesse um prejuízo, quando receberam mercadoria. Porque, só me antecipando Pois um pouquinho, Querela, o síndico teve a presença, né? Foi lá, resolveu, se colocou à frente. Exatamente. E é o exemplo que a gente tem que mostrar para as pessoas. É exatamente isso que a gente quer tratar. Porque teve um outro caso que foi na compra de telhas. E aqui o Rogério vai nos explicar em detalhes. Dentro da mesma prática. Só que com a eficácia do síndico, que o síndico foi eficiente nesse episódio, ele conseguiu neutralizar. Porém, a empresa que vendeu arcou com o prejuízo porque permitiu que retirasse a quantidade de mercadoria comprada, que eram telhas, né? E acabou levando, e ele acabou assumindo. Agora, prejuízo de quanto mesmo? Qual foi o prejuízo? 25 mil reais. 25 mil reais. Agora, sabe o que eu acho interessante, que é importante deixar aqui bem claro para você que está nos assistindo? Primeiro, é a eficácia do síndico. O síndico foi eficiente para poder neutralizar esse tipo de coisa. E um destaque que eu vou passar para o Rogério falar, é o seguinte: em tempo de crise como nós estamos vivendo, né, o vendedor, ele quer vender. E ele é comissionado. Sobrevivência, né? Para sobreviver. Agora, todo esse círculo que nós temos que ter de análise aqui é o seguinte: vende rápido para poder ganhar a sua comissão e acaba correndo riscos. E lá a empresa responde pelo seu preposto. Então, conta para nós, Rogério, essa história da telha, porque a telha foi retirada, né? Foi isso? Essa empresa, uma empresa de Guarulhos, entrou em contato com o condomínio, porém já havia feito a entrega dessas telhas. Entrou depois, né? Só depois. Na hora de cadastrar, de emitir fatura, entrou em contato com o síndico. E o síndico já tinha passado por 3 situações, que ele também, de forma ativa, conseguiu brecar. Enviou às empresas a documentação original, verdadeira, passou todo o cadastro, e essas empresas perceberam o golpe e recusaram a venda. Então, não houve prejuízo nenhum. Ok. Nem a empresas, nem ao condomínio. Certo. Mas esta empresa de Guarulhos, este proprietário dessa empresa entrou em contato somente após a entrega da mercadoria. E no momento o síndico já tinha passado por 3 ocasiões, 3 oportunidades e enviou toda a documentação. Já estava escolado, né? Demonstrando que foi uma falseta, que a documentação desta venda era montada, era falsa. E a empresa acabou absorvendo esse prejuízo. Aí não tem dúvida, né, Rubens? Houve uma falha operacional na empresa, né? Sim, por isso que a gente também está trazendo esse caso aqui, porque serve de alerta para o síndico, serve de alerta para o comerciante, para o dono de loja, para os vendedores. Tem sempre que consultar. Não adianta. Dizem que quando a oferta é muito grande, você tem que se precaver. O cara vendeu 25 mil reais e o cara quer tirar todas as telhas. Nos tempos atuais, né? Nos tempos atuais. Condomínio. Veja, para um condomínio. Nós sabemos que o condomínio tem também, porque não está fora do contexto brasileiro, sofrido uma crise muito grande de inadimplência, Claro. falta de dinheiro. Não sei se é o caso aqui desse específico, mas quem vai vender tem que ter desconfiômetro, né? Tem que ter precaução, tem que ficar atento. O Rogério estava falando aqui em off que o gerente lá, o chefe das vendas, tinha até reprovado o cadastro. Pois é. Mas houve insistência. Quer dizer, o desespero do vendedor que quer receber a comissão. A gente até entende esse desespero, porque as pessoas passam por dificuldades que a gente não tem como avaliar. Mas a precaução ela é sempre necessária. E para os síndicos também é necessário que ele coordene tudo isso dentro do condomínio, essa informação, essa troca de informações, e se acontecer qualquer circunstância semelhante a essa que nós estamos falando, as providências que, no caso aí desse condomínio, foram tomadas. Por exemplo, fazer o boletim de ocorrência, recusar a entrega de mercadoria que não foi pedida. E aí a gente está falando de um grande volume, mas pode ser um pequeno volume também. Exatamente. Ele pode dar problema, né? Então tem que estar sempre atento com relação a isso, para que não hajam consequências ruins, que depois o síndico é chamado
de incompetente, e se ele não tomar essas providências, ele vai ser não só chamado, como será incompetente. Então, você sabe que um dos objetivos do nosso programa, que é hoje, o tema de hoje foi para isso, por isso que tem aqui Rubens Moscatelli, extremamente experiente, para poder passar para vocês síndicos e vocês condôminos, aquilo que é o viver e conviver no dia a dia do nosso condomínio, e a presença do Rogério, que é um homem que também é administrador de condomínios, de empresa, que está há muito tempo no mercado, para poder... E você viu que ele relatou que é a primeira vez que ele vê isso, Pois né? é, então, e para poder ver, e outra, vem de muito tempo, uma empresa de pai para filho, tem uma história bacana na cidade. Agora, o que é interessante a gente notar, e isso que é o que a gente quer passar para o nosso telespectador, é como que nós vamos, o programa está aqui, para você se aprimorar contra fraudes. Outras vão surgir, essa modalidade é nova, elas estão sendo aplicadas reiteradamente. Então, aqui agora é uma ideia, Rubens, de como que nós vamos alertar lá os condôminos, os síndicos e os porteiros, que são os porteiros que vão receber. É a linha de frente. Se ele não, dessa linha de frente, como bem falou o Rogério, não tiver bem preparado, a hora que aquela mercadoria for para dentro do prédio, aí o trabalho é dobrado, né? Veja, a questão da portaria e a questão até das entregas, nesse caso específico, o Rogério estava também mencionando que foram na sequência, dias seguidos, ou no mesmo dia, ou na mesma semana. Então, por quê? Porque se sabe, primeiro, que os documentos que foram apresentados, embora muito bem elaborados, montadinhos, foram falsários que fizeram, né? Levam a uma ideia de que aquilo ali teria alguma validade. Mas tem vida curta. Porque o golpe de um dia. É isso aí. Logo o mercado já absorve e já descobre que está tendo esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, você falou da questão do treinamento do porteiro. Não só mercadorias, a pizza que chega, ou o funcionário lá que vai ver a TV a cabo, ou coisa parecida, também tem que ser observado. Também tem que ser observado treinamento na questão das visitas. Como é que entra, como é que sai, por que entra, tudo isso tem que ser todo dia, mas constantemente revisto para quê? Para que o condomínio seja um local seguro, evitando fraudes, evitando prejuízo, evitando que entre qualquer pessoa dentro do condomínio. Isso tem que ser reiteradamente... Mas precisa de treinamento. Lembrado. Não adianta pensar só, o funcionário, o trabalhador sabe qual é a função dele. Ele sabe, mas ele tem que contar também com o feedback do empregador. Os condôminos também têm que estar na regra. Claro, Tem muita gente que dá carteirada, né? Sabe como é que é, pois né? Rogério, o que você... Eu acho que a orientação do Rubens é bem cabível, porque se essa entrega fosse efetivada, emitida a nota fiscal, a duplicata gerada ao mercado, geraria uma negativação, um protesto. E nós que trabalhamos com isso sabemos o trabalho que dá. O síndico ativo conseguiu brecar tudo isso. Mas se não houvesse a orientação desses porteiros em brecar, poderia sim ter gerado uma nota, e nós sabemos que precisaríamos buscar no judiciário uma sustação de protesto, fazer uma caução, não é todo prédio que tem valores altos. Que vai ter, por exemplo, nesse caso, 25 mil para caucionar e discutir. E aí o prejuízo seria, não com a duplicata que facilmente provaria que seria uma falseta, mas a despesa, o judiciário com advogados para poder defender o condomínio numa situação dessa. Graças a Deus o nosso prédio não precisou dessa situação. Agora, é importante ficar aqui de exemplo, né? De exemplo, e esse programa teve esse objetivo mesmo, né? A gente tem uma ideia de que tanto o sindicato como as administradoras, elas têm que estar reiteradamente lembrando os seus síndicos, porque a gente sabe que tem síndicos muito bem preparados. Mas a gente sabe também que tem síndicos muito mal preparados, que jogam a responsabilidade sempre para a administração, o administrador é que vai pagar o pato depois, né? Ou para o próprio sindicato, né, Rubens? Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, por que essa falta de buscar preparo, a responsabilidade de ser síndico é muito grande. Mas eu acho que aí, não sei se o Rogério vai concordar comigo, primeiro,
nós temos uma legislação que ela é que nem um guarda-chuva, ela admite que qualquer pessoa, física ou jurídica, condômino ou não, seja síndico. Perfeito. Nós temos no mercado também, vemos que as pessoas têm cada vez menos interesse em assumir essa função, o proprietário, né? E aí que se criou o mercado do síndico profissional, e tem pessoas excelentes nesse mercado, tem gente muito boa, mas também tem gente muito ruim. Qual é o problema? Eu quando eu abro muito leque, eu não faço a seleção dos melhores. Eu teria que ter lá na lei indicativos. Olha, tem que ter tal preparo, tem que ser uma pessoa idônea, tem que colocar alguns requisitos, porque senão, veja, eu não tenho nada contra trabalhador nenhum, mas se admite, já vi condomínios tendo zelador como síndico. Sim. Qual é o problema do zelador ser o síndico? Que ele assina o cheque e ele é síndico. Ele então, bate o escanteio e faz o gol de cabeça, né? Então acaba se confundindo as coisas e a gente tem que ter separação. Exatamente. Senão a coisa não organiza. Você pensa igual, Rogério? Penso igual, porque o síndico, na verdade, são pessoas comuns, né? São pessoas, geralmente, donos de casa, aposentados, pessoas que se dedicam mais ao prédio. Então, também não tem como a gente exigir um conhecimento muito técnico. Os mais curiosos buscam aprender. Hoje temos a internet, que traz muita informação, e tem as pessoas que acabam se acomodando e não conseguem administrar a contento. E é difícil, né? O cargo de síndico, eu entendo que é um dos cargos mais espinhudos que tem. Eu também né? acho, não tenha dúvida. É bem Esse difícil. programa está aqui por isso, para tentar ajudar. Agora, eu vou passar para o Rubens e para o nosso convidado para encerrar e fazer suas considerações finais, mas eu gostaria de fazer aqui uma consideração final. Você tem o sindicato, você tem o SICOM, você tem um sindicato para te ajudar. Então procure, vá lá, peça informação, tire dúvidas, se utilize desse mecanismo que você tem de uma instituição que está lá, regularmente constituída há muitos anos, para este papel, para lhe ajudar, para colaborar com as suas dificuldades. Rubens, suas considerações finais. Só para complementar, agradecer aí essa tua colocação, Querela, mas nós temos o curso de síndico profissional, Então, que é justamente para as pessoas se aprimorarem. Tem sim a internet, que tem muita informação, mas a pessoa tem que ter habilidade. Nem tudo que está na internet é verdadeiro, né? Mas a gente está sempre à disposição e a gente agradece a tua audiência, a presença aqui do Rogério e até a próxima. Esteve conosco aqui o Rogério Marques, ele é proprietário da Marques Administração. Rogério, muito obrigado por ter vindo, suas considerações finais. Eu acho que o programa veio bem a calhar para poder orientar a todos que trabalham, todos que vivem em condomínio, em buscar cada vez mais a sua especificação e melhoria. Muito obrigado, Rogério. Você que nos assiste, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu prestígio. Novamente dissemos isso e mais. Nós estamos aqui trabalhando aos pouquinhos, como formiguinhas, para melhorar a sua vida em condomínio e alertar vocês quanto às questões neste particular. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio SICOM, a mão amiga no momento certo.